Boa tarde, nós vamos apresentar hoje aqui um rápido podcast para falar sobre pesquisa qualitativa dentro do nosso curso. E para isso a gente trouxe alguém que sabe lidar com isso, com a netnografia, com etnografia, para falar com a gente. Mas eu gostaria de apresentar aqui os membros do grupo. Sou eu, Thiago Branco, e eu gostaria que os demais, mas não há mais, componentes do grupo se apresentassem rapidamente e depois nós vamos apresentar a nossa convidada. Pois bem, eu sou Evandro Zanini Moura, sou graduado em Geografia, doutorando em Desenvolvimento Regional pela Unijuí e dentro da minha pesquisa de tese, dentro da minha proposta de tese, a etnografia e a netnografia, então, é um instrumento de pesquisa metodológica, Então, esse trabalho aqui serve para a disciplina de metodologia, mas também está colaborando para a minha pesquisa de tese. Boa tarde, pessoal. Eu sou Jean Bosco Sagbo. Eu sou formado na economia regional. Agora, fazendo desenvolvimento regional na INUG. Linha de pesquisa é de política pública e de gestão de território. Eu, especialmente na comércio fronteiriero de CEDEAO, uma bloco econômica da África. Obrigado. E agora vamos falar com Adriane Deboni, nossa pesquisadora aqui e cereja do bolo, que vai nos conversar sobre a pesquisa etnográfica, a pesquisa qualitativa. Eu gostaria de começar já deixando a pergunta, após a sua apresentação, de por que uma pesquisa qualitativa? Então, boa tarde para vocês. É uma satisfação poder dividir com vocês esse assunto que é tão importante para a academia. Eu sou Adriane Deboni, eu sou jornalista, minha formação em comunicação social pela Unijuí, eu concluí em 2001. Eu tenho também pós-graduação em gestão pública pela URGS, mestre em desenvolvimento regional pela Unijuí, concluído em 2019, e o meu doutoramento eu concluí agora há poucos dias, que eu apresentei então a minha tese, que teve como título as fake news e alguns de seus efeitos nas campanhas da tríplice viral no período de 2015 a 2021. Eu resido na cidade de Ijuí, no estado do Rio Grande do Sul. Eu trabalho como servidora pública no município de Augusto Pestana e também sou colaboradora da Rádio Progresso, uma emissora de rádio que tem aqui na cidade de Ijuí. Então, a pesquisa qualitativa, ela nos permite um entendimento mais aprofundado dos comportamentos, das experiências e das motivações das pessoas. Ela também nos possibilita uma exploração de temas complexos, oferecendo ferramentas para explorar essas complexidades sem reduzir a riqueza dos dados a números e estatísticas. Ela também nos possibilita uma flexibilidade metodológica, como, por exemplo, entrevistas, grupos focais, observações. Ela é flexível, ela permite ajustes ao longo do processo, nós podemos se adaptar àquilo que os participantes nos trazem, gerando insights inesperados. Quando nós vamos coletar os dados em contextos reais, a pesquisa qualitativa ela nos possibilita compreender as circunstâncias e também os contextos que influenciam as opiniões e os comportamentos. Ela nos enriquece através da interpretação dos dados. Essa abordagem ela prioriza a voz dos participantes, ela permite que eles compartilhem as suas perspectivas e as suas experiências, além de permitir uma análise mais completa do fenômeno que ora nós vamos estar estudando. Eu vejo a pesquisa qualitativa como uma ferramenta poderosa que enriquece a compreensão dos fenômenos complexos. Eu vou fazer uma pergunta e vou repetir ela durante a nossa conversa aqui. Eu tenho a felicidade de trabalhar dentro de uma universidade de um campus pequeno, aqui no Mato Grosso, e na minha sala de professores eu tenho um matemático e 2 físicos. E quando eu falo em pesquisa qualitativa, eles me olham com uma cara feia, dizem, tá, mas e como é que você conta isso? E eu vou fazer essa pergunta agora, depois vou perguntar ela de novo, Como é lidar com isso quando a gente vai falar sobre desenvolvimento regional, falar sobre fake news, e não tem um monte de número, que é o que deixa, parece, a academia feliz?
A partir da pesquisa qualitativa, nós vamos buscar as informações, nós vamos, digamos, entrevistar pessoas, e essas pessoas, com um determinado assunto, eu, como foi fake news, alguns dos questionamentos que eu tive com os meus entrevistados, eles vão abordar o tema. Então, para mim, a qualidade das respostas vai ser a minha pesquisa qualitativa. Eu não vou ter números para contar de 1 a 100, mas eu vou ter a ideia do que o meu entrevistado me deu para mim poder qualificar o meu tema. É como se eu estivesse conversando com os números em vez de só mostrando eles. Exatamente. Muito bom. Eu gostaria de, por favor, fazer uma pergunta nesse contexto. Alguém já disse que a estatística e a geoestatística é uma forma de torturar os dados de maneira que ele representem a verdade. De certa forma, uma pesquisa qualitativa seria uma forma de investigação da realidade, a fim de encontrar a representação daquela verdade momentânea, aquela verdade posta para determinados grupos culturais e grupos sociais? Bom, durante a minha estada na academia, eu não fiz pesquisa quantitativa. As minhas pesquisas sempre foram qualitativas. Mas assim, tem pessoas que trabalham com sistemas, que a pessoa joga os dados lá dentro e o sistema vai devolver para eles a resposta. Não sei como isso funciona, sou sincera em dizer, porque eu nunca trabalhei com isso. A minha pesquisa do mestrado, ela também foi qualitativa, foi quando eu também fiz entrevistas e eu tive resultados maravilhosos. Então, eu sempre vou buscar pela pesquisa qualitativa, porque eu tenho ali o que o pesquisador, o que o entrevistado me disse, eu consigo fazer uma relação de chegar num consenso de todos os que eu entrevistei com as ideias que eu tive. Então, para mim, é uma pesquisa muito rica, porque eu consigo colher várias informações. Embora o meu questionário ele é semi-estruturado, ainda surgem perguntas fora do contexto do questionário que são riquíssimas. Enquanto discorre a entrevista, a participação, você consegue colher informações ricas que podem, inclusive, fazer parte da tua tese, da tua dissertação. Perfeitamente. Ainda mais, apenas mais uma pergunta para passar a palavra aos nossos colegas. Então, pesquisa qualitativa e nessa metodologia da etnografia ou netnografia, como está sendo chamada atualmente, é uma forma de investigação da realidade de grupos sociais, de grupos culturais. É a mesma aplicação para etnografia e para netnografia? Seria a mesma coisa? Bom, a etnografia, ela estuda o comportamento e a cultura de um determinado grupo social, enquanto que a netnografia é o mesmo conceito, porém trazido para o ambiente digital, especificamente adaptada para investigar as comunidades e as interações que ocorrem nesses ambientes virtuais, ambientes online, né? Como as redes sociais, os fóruns, as plataformas digitais. Se o foco da pesquisa é entender o comportamento e as dinâmicas sociais em um contexto virtual, então a netnografia ela é mais apropriada. A pesquisa netnográfica ela nos permite a coleta de dados de maneira mais eficiente e menos intrusiva. Muitas interações online elas são públicas e podem ser analisadas sem a necessidade do contato direto com os participantes, o que facilita o acesso a grandes volumes de informações, além dessa análise de como essas identidades e essas relações sociais se constroem e se manifestam em ambientes digitais, oferecendo então esses insights sobre a cultura e sobre a dinâmica de grupos online que podem não ser capturados em uma etnografia tradicional, o que tu não consegue, digamos assim, nesse grupo social que tu vive físico, digamos. Né? A netnografia, então, ela nos permite uma análise mais rápida e econômica, dependendo do escopo da pesquisa, claro, nesse mundo cada vez mais digital, onde muitas interações sociais elas ocorrem online. E a netnografia, então, ela se tornou uma abordagem contemporânea e relevante para que nós possamos compreender esses comportamentos, essas tendências, essas culturas emergentes em ambientes virtuais. Ela também nos permite uma análise de textos, imagens, vídeos que circulam nas plataformas digitais, proporcionando uma rica fonte de dados qualitativos que podem, então, ser utilizados para compreender
essas narrativas e esses significados que estão dentro de uma comunidade online. Então, a escolha pela pesquisa etnográfica, ela é motivada pela necessidade que nós temos de entender esses fenômenos sociais que se manifestam especificamente em contextos digitais, oferecendo ferramentas e métodos adequados para realizar essa análise. E eu agora fiquei com uma pergunta aqui. Eu não consigo me lembrar agora, ou precisar com exatidão, quando a gente começou a fazer dentro da academia perguntas que estabelecem o anonimato de quem responde. Eu sei que foi na década de 40, uma coisa assim, que antes você perguntava para a pessoa, ela tinha que dizer quem ela era e ela respondia o que ela queria que todo mundo soubesse que ela respondeu. Quando a gente começa a fazer os questionários, desassociando o sujeito da pesquisa, a gente descobriu que o que a gente fazia de pesquisa era com outro mundo, porque esse mundo real apareceu. Será que essa distância e o veículo, eles podem, dentro de uma etnografia, me dar uma crueza melhor de quem somos nós, de quem está sendo falado? Eu vou num fórum, eu estou longe das pessoas, eu falo o que eu realmente penso. Eu estou livre desse olhar. Será que isso vai contribuir para a gente ter um uso, usar o net na frente da etnografia, vai nos dar um pulo a mais de qualidade? O senhor diz da emergência do net, isso? Isso. Será que isso pode ser? Olha, isso se refere, então, a uma ascensão, né, da internet, vejo eu, e o seu papel transformador em diversas esferas da nossa sociedade contemporânea. Entre os fatores que definem essa emergência, a conectividade global, o acesso à informação, mudanças sociais, economia digital, ou seja, o NET, ele impulsionou a criação de novas indústrias e modelos de negócios, como, por exemplo, o e-commerce, é um exemplo, né? O marketing digital, os serviços baseados em nuvem, que está em alta, transformando, então, isso na economia global. Além da cultura e do entretenimento, a inovação tecnológica, mais a emergência do net, ela também trouxe desafios para nós que usamos, como questões de privacidade, a segurança cibernética, a necessidade de uma regulamentação, levando debates sobre a responsabilidade dessas plataformas digitais, porque até então não se tem isso. E no meu ponto de vista, essa emergência do net, ela se caracteriza pela interconexão global, a transformação das dinâmicas sociais, econômicas e culturais, e pela contínua evolução tecnológica que redefine a maneira como nós vivemos e também da forma como nós interagimos. Perfeito. Evan. A etnografia é uma metodologia de investigação de determinada cultura. Nos materiais que nós lemos, a gente viu muito escrito cybercultura, mas nós estamos investigando uma nova cultura ou nós estamos investigando a manifestação de uma cultura existente propagada pelo meio digital? Qual a sua visão sobre isso? Nós estamos pesquisando uma cultura existente, porém dentro dos meios digitais. Porque a nossa cultura, ela sempre existiu, mas porém de forma física. Então, a partir de 90, na década de 90, quando a internet emergiu, a partir dali começou a nossa cultura, vou usar uma palavra prática, assim, entrou dentro da internet, né, dentro do meio digital, e é o que nós estamos vivendo hoje. Essa interrelação mais rápida é que Exato. Porque hoje eu coloco uma informação, digamos, no Instagram, milhares de pessoas vão visualizar. Antes da vinda da internet, essa informação demorava anos para chegar, digamos, lá no outro lado do mundo, ou talvez até no Mato Grosso, onde o professor Tiago reside. Por quê? Isso. Porque era uma conexão muito lenta que nós tínhamos. Hoje não, hoje a praticidade da internet, ela trouxe essa facilidade, porém também nós, enquanto estudantes, enquanto pesquisadores, nós temos que ter o cuidado de saber o que nós vamos transmitir para as pessoas, se aquilo realmente é verídico, se é verdadeiro. Perfeito. Evandro? Tá aí, então, a gente vive esse momento agora pitoresco na nossa nação, e eu acho que é importante que a gente discuta isso, as responsabilidades das Big Techs quanto à circulação das informações que estão sendo provenientes de grupos que estão, de certa forma, isolados culturalmente, porém diversificados nessas plataformas digitais. E aí a pergunta que eu gostaria de fazer
é assim, Adriane. Durante a sua pesquisa sobre fake news, você consegue vislumbrar ou conseguiu vislumbrar alguma possibilidade? Qual seria a forma de se fazer o controle de uma informação danosa, como o processo antivacina, ou que nós estamos vivendo nesse momento agora, o banimento do X? É isso que resolveria o problema? É banir as big techs? É banir essas plataformas? É banir essa interconectividade dessas culturas danosas? Ou qual seria a outra metodologia? Bom, então eu vou falar de como eu fiz a minha pesquisa etnográfica, tá? Então, para fazer essa pesquisa etnográfica, ela envolve algumas etapas, né? Como, por exemplo, a definição, a escolha do tema, a questão da pesquisa, a identificação de quais comunidades online eu quero atingir, que são relevantes do meu tema, por exemplo, as redes sociais, os fóruns, os blogs, fazer uma revisão de literatura do tema, preciso saber estudar o tema, que vai ajudar, então, a contextualizar a pesquisa e entender as metodologias existentes. Definir, então, a abordagem metodológica. Aqui é um ponto muito importante, como, por exemplo, como eu vou coletar meus dados? A etnografia pode envolver, então, a observação participante, análise de conteúdo, entrevistas em comunidades virtuais. Importante também é verificar se são necessárias permissões para acessar, coletar dados da comunidade, além de também considerar a ética da pesquisa, especialmente em relação à privacidade dos participantes, porque agora tem a tal da lei da LGBT lá, que temos que estar atentos, né? Iniciar a coleta de dados conforme, então, a metodologia que vocês escolherem. Isso pode envolver observação de interações, coleta de comentários, postagens, entre outros, análise de dados. Quais são os recortes e os instrumentos da coleta que eu utilizei? Então, a minha pesquisa de tese foram definidos quem seriam os participantes da pesquisa, o ambiente, né? No meu caso, então, foi o ambiente online, o Facebook, o WhatsApp e o Twitter, com a nomenclatura de grupos anti-vacina. Essa observação, então, e coleta de dados, ela se deu no período de 2020 até 2023. Eu usei como instrumentos de coleta entrevistas com um questionário semi-estruturado, que foi aplicado, então, de forma online, em horário disponibilizado pelos entrevistados, da qual, então, participaram 18 pessoas, com uma duração média de 1 hora de conversa. Nos grupos anti-vacina, essas observações, elas eram diárias em horários aleatórios, sendo todos esses importantes, assim, para entender o fenômeno que eu estava estudando, que eram, então, as fake news e alguns de seus efeitos nas campanhas da tríplice viral no período de 2015 a 2021. Quando eu fui procurar por esses grupos anti-vacina, eu tive dificuldade para que esses grupos me aceitassem. Eu deixei lá no meu Facebook só Adriane Deboni. Eu não disse que eu era estudante, que eu era formada, que eu era isso, que eu era nada disso. Por quê? Porque se o grupo percebesse que eu era estudante, eles poderiam não me aceitar, porque eles sabiam que ali tinha uma intrusa para ver o que eles estavam falando. Então, assim, mas mesmo assim foi difícil a aceitação nos grupos. E outra coisa que no Facebook, não sei se vocês sabem, mas eles, de acordo com como algumas conversas, o Facebook bloqueia o grupo. E no decorrer da minha pesquisa, então, 2 dos grupos que eu estava introduzida, eles foram bloqueados e eles nunca mais foram desbloqueados. Então, assim, é bem difícil da gente ter acesso, mas graças a Deus que eu tive a felicidade de conseguir entrar nesses grupos. Mas o que eu percebi dentro desses grupos, vocês não têm noção. Claro que na minha pesquisa, porque eu nem comentei com vocês, a minha tese ela foi em artigos. Então, assim, lá estão descritos alguns exemplos, que não foram todos, foi difícil para selecionar. Mas, assim, eu tenho memes no Facebook, que eu ainda tenho eles guardados, e vou permanecer com eles guardados, arquivados, que, assim, são absurdas os comentários com relação às vacinas, porque o meu estudo era vacinas, mas claro que vai depender do tipo de pesquisa que vocês vão realizar, né? Então, essas medidas, diga assim, o Facebook, por algum motivo, por algum instrumento, ele consegue detectar algumas coisas dentro de um grupo e ele mesmo fecha o grupo. Faz o bloqueio. Porque tem outros exemplos, que agora eu vou dar outros exemplos, de pessoas que são do meu convívio, por exemplo, nas questões políticas. Por favor, você não usa TikTok. Desculpe, Jean, mas eu não entendi. Eu falei que o
ferramenta de pesquisa de você não gosta de usar TikTok? É uma pergunta. Se você não usa... TikTok. Não, o Ah, TikTok não. O TikTok não. Eu usei na minha pesquisa o Facebook, o WhatsApp e o Twitter. Que eu estava comentando questões políticas, né? Eu tinha um colega no meu trabalho que ele comentava coisas assim, colocava coisas assim, comentários que não eram legais, né? Várias vezes ele foi bloqueado. Por assim, primeiro um mês, depois 2 meses, 3 meses, meio ano, ele ficou bloqueado em função desses comentários. Então, assim, mas eu ainda vejo que precisa uma regulamentação desses comportamentos das pessoas. Porque a ferramenta, ela pode existir, porém ela precisa uma regulamentação. Perfeito. Evandro? Buenas, não querendo fazer uma defesa em prol desse grupo, tá? Pelo amor de Deus. Apenas querendo compreender a metodologia etnográfica ou netnográfica, que é uma metodologia de investigação da realidade. Você, na sua pesquisa, encontrou algum fundamento para esse comportamento cultural? Como eu pesquisei alguns efeitos das fake news na campanha, sim, porque assim, esses grupos anti-vacina, eles foram muito responsáveis pela não adesão à vacina. Porque a gente vê a queda, a gente vê a curva, quando você olha a vacinação em 2015, que o Brasil tinha 98% de vacinados na tríplice viral, chegando em 2019 com 52%. Então, a gente percebe que isso realmente influenciou pelos comentários nos memes desses grupos que eu estava inserido. Impressionante. Você diga assim, de forma mais instrumental, assim. Eu entro dentro desse grupo, e aí falando como aquele cara que quer fazer continha, para entender as coisas. Como vai se... Não sei se seria equivaler, mas como é que eu consigo saber idade, sexo, estado civil, que é uma coisa muito utilizada na pesquisa quantitativa? O que isso se torna, ou eu não uso isso, quando eu vou fazer uma quantitativa e fazer uma pesquisa num fórum? Como acontece isso? Eu, na verdade, não observei essa questão de idade, sexo, gênero e estado civil, né, professor Tiago? Porque o meu objetivo era outro. Mas, lá naqueles comentários, integram esses grupos, vai dizer a idade, vai dizer o estado civil, o sexo, o gênero, enfim, a gente consegue direcionar para esse olhar. O meu objetivo não foi esse, mas existe sim uma forma de a gente quantificar ou qualificar esses dados, né? Ótimo, bom saber disso. Bom saber disso. Uma perguntinha agora, assim, de ética. Eu vou fazer essa pesquisa e aí você falou sobre você entrou dentro de um grupo para fazer observação. Em qualquer outro instrumento de pesquisa, quando a gente vai fazer avaliação dentro da comissão de ética, pesquisas com seres humanos, a gente quer que todo mundo saiba que a pesquisa está acontecendo. A pesquisa na área de humanas, ela tem uma normativa, ou lei, a 510, eu acho, que explica isso um pouco melhor. Mas eu queria saber do pesquisador, como é que ele trabalha essa questão da ética em relação ao seu objeto, que são pessoas. Bom, em primeiro lugar, na universidade nós temos o CEP, né? Que é o Comitê de Ética em Pesquisa. Nós precisamos, se nós vamos trabalhar com pessoas, nós precisamos encaminhar o nosso projeto para o Comitê de Ética. Ele vai lançar esse nosso projeto na plataforma Brasil e nós vamos alimentar essa plataforma com as informações que estão lá contidas. Todo o nosso projeto vai estar lá na plataforma. O comitê ele vai se reunir num determinado dia e ele vai analisar o nosso projeto. Então, assim, é muito importante que a gente tenha esse feedback do conselho, do comitê de ética, porque se a nossa pesquisa vem negada, nós não vamos poder realizar, nós vamos ter que reestruturar o nosso projeto. Então, isso é muito importante quando a gente está construindo o projeto, já ir tendo essa ideia desse comitê. Então, a revisão da proposta da pesquisa, né, para assegurar que ele está em conformidade com as normas éticas, regulatórias e legais. Nessa revisão, então, uma análise da metodologia, da amostragem, das intervenções propostas para identificar
possíveis violações éticas, a importância da diversidade e da inclusão na pesquisa, transparência, responsabilidade nas práticas de pesquisa, incentivando, então, a publicação dos resultados e a prestação de contas quanto à condução do estudo que nós estamos realizando. Então, em relação à ética na pesquisa, ela garante que ela não apenas avance o nosso conhecimento científico, mas também respeite a dignidade e os direitos dos indivíduos que, ora, estão envolvidos no nosso trabalho. Perfeito. Então, o instrumento de observação, ele garante, através da sua estrutura, esse respeito à dignidade do participante, né? Isso, e no caso, assim, na nossa metodologia, depois, quando nós vamos descrever esses participantes, nós não vamos usar o nome deles. Nós vamos usar entrevistado 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos denominar eles com uma outra nomenclatura, né? Porque nós não podemos expor essas pessoas. E, inclusive, no momento que nós vamos fazer esse trabalho de campo, nós já temos que ter o consentimento dele, de que ele concorda, de que as informações sejam ventiladas, mas o nome dele será mantido em sigilo, né? Evandro? Agora, dentro desse contexto da ética na pesquisa, existe uma outra metodologia chamada metamodelagem, que eu vou pegar dados disponíveis na internet, então a partir das publicações que alguém fez, eu consigo coletar essas informações e tratar essas informações, transformando ou em análise de conteúdo ou em análise de discurso. Mas como que nós, pesquisadores, podemos manter um código de ética? Como é que nós vamos levar ao comitê de ética uma pesquisa que vai ser coletada de dados provenientes de publicações em páginas, seja do Facebook, Instagram, ou grupos de discussão, WhatsApp, porque nesse caso não haverá uma interação pesquisador-pesquisado, não haverá um conjunto de perguntas elaborado. Como que eu devo representar isso para o comitê de ética? Mas lá na sua metodologia você vai descrever de que você vai se usar de mecanismos online, redes sociais, enfim, aquela que você for utilizar. Isso vai constar lá na tua metodologia. Você vai descrever lá, porque no momento que você vai ter o teu projeto pronto e vai encaminhar para o comitê de ética, a universidade ela vai te enviar o que precisa constar nessa metodologia. Então, assim, ela vai ficar bem clara no momento que tu vai escrever ali o teu procedimento, entendeu? Exato. E eu acho que também estava nessa pergunta a questão de eu encaminho para fazer uma pesquisa numa pesquisa que já foi feita. Eu acho que a pergunta do Evandro era muito nisso, assim. Eu vou pesquisar e vou usar a sua pesquisa, né? Ou seja, como isso aconteceria? Ou seja, eu falo para o comitê de ética que eu vou fazer uma pesquisa com outras pesquisas, com pessoas que já foram pesquisadas, e isso eu acho que é uma resposta assim, bem mais para o comitê de ética em pesquisa explicar o motivo de por que a pesquisa tem que passar por lá. Perfeito, porque eu não teria essa resposta, colegas, porque assim, o meu procedimento no meu projeto de tese foi dessa forma, né? Sim. Eu tive essas informações. Então, assim, com relação de me usar de outra, eu não saberia ter essa resposta, eu não teria. Sim. Posso buscá-la e trazer num outro momento, mas no momento eu não teria essa resposta. É que dentro dos comitês, a percepção com seres humanos, Comitê de Ética e Pesquisas com Seres Humanos, as pessoas acreditam que é só no instrumento de coleta e de divulgação, mas isso envolve os teus processos de pesquisa, ou seja, o deslocamento, onde você fica, todas as interações humanas que você faz, inclusive com a apresentação dos seus projetos, onde você vai apresentar, se esses lugares são adequados ou não, tudo isso faz parte. Então, diga assim, não é só a pesquisa direta com o teu entrevistado, mas também se você alocou recurso suficiente para você terminar a pesquisa. Mas tudo isso você vai descrever, todas essas questões você vai descrever lá no que é
no que o comitê de ética vai ter que questionar, Sim. que tem que ser respondido dentro dessa plataforma. Evandro? Então, de certa forma, né, Adriane, a sua pesquisa revela dois movimentos. Um movimento que é a disseminação de culturas que estavam fisicamente localizadas, por exemplo, o efeito. A gente sabe historicamente que a manifestação anti-vacina existe desde que existe vacina, né? Mas isso veio à internet. Juntando com essa última interação que nós tivemos agora, nós, pesquisadores, também precisaremos nos reinventar quanto a essa nova manifestação cultural que é a cybercultura, né? Ou a cultura em rede, né? E aí, por exemplo, agora nós estamos aqui, parece que num impasse de como representar o comitê de ética, uma pesquisa que vai ser feita a partir de manifestações já realizadas pelo entrevistado, só que não haverá essa interação. Como que eu represento isso ao comitê de ética? Então, ao seu entender, nós estamos passando por uma alteração cultural. A nossa sociedade está num momento em que ela está se reinventando? Eu diria que a nossa sociedade não está se reinventando. A sociedade existe. Ela precisa se integrar nesse meio virtual e se habilitar para viver nesse ambiente virtual. Eu acho que falta estudos científicos. Nós que somos pesquisadores, então, nós precisamos levar esse conhecimento para essa comunidade virtual, porque até então não se vê a disseminação da ciência nas redes sociais. Não se vê assim as pessoas falando de uma pesquisa que trouxe um resultado. Essas comunidades virtuais, elas são, desculpe a expressão, elas são vazias. E aí elas acabam criando essas bolhas e que as pessoas que vivem nesse mesmo mundo delas, elas se agregam. Então, e a ciência não consegue dar essa volta por cima para explicar o contrário, que realmente é verdade, o que realmente precisa acontecer para que as coisas tenham um rumo diferente. Perfeito. Mas agora acho que entendi a pergunta do Evandro lá de uma outra maneira. A gente vai fazer uma pesquisa com alguém que já falou, já autorizou, porque ele publicou, né? Ou seja, é muito à vontade. Tu vai te utilizar de dados autorais de alguém que já fez. Exato. E é uma novidade, né? Porque a gente ia para campo com um caderninho. Mas justamente por isso que você vai citar lá nas tuas referências bibliográficas o trabalho de fulano de tal. Exato. Né? Muito bom. Muito bom. Você queria falar mais alguma coisa sobre a sua própria pesquisa para mostrar para a gente assim como é que ela aconteceu? O que eu posso apresentar para vocês, professor Tiago, é como eu desenvolvi o meu terceiro artigo, então, que foi sobre a minha tese foi em artigos, foram 3 artigos desenvolvidos sobre a temática, e aí eu posso apresentar para vocês, se vocês têm interesse, claro, o meu terceiro artigo. É só localizar ele aqui, porque eu baixei ele aqui e perdi ele aqui. Espera aí, já estou achando. Mas essa questão de um mundo cyber é bem interessante, né? Porque a gente vai fazer uma pesquisa e ela, além de trazer movimentos muito rápidos, ela acaba nos mostrando um mundo bem diferente do que a gente está acostumado. Então, só para salientar, enquanto o professor Tiago localiza, para mim trazer essas informações para vocês, né? Elas não são minhas, eu me apropriei de alguns autores, né? Que eu quero dizer para vocês. A etnografia digital e os fundamentos da antropologia para estudos em redes online, Ferraz, 2019. Fragoso, Recuero e Amaral, métodos de pesquisa para a internet, de 2011. Kozinets, que traz sobre a etnografia realizando pesquisas etnográficas online, 2014. Martins, 2012. E Bardan, claro, né, 2011, com análise de conteúdo. E também faz parte da minha pesquisa Polivoy, que é de 2017. Estou carregando o arquivo aqui, só abrir aqui, na 17, né? Isso. Então, a minha tese, então, tinha como título, né, as fake news e a campanha de vacinação na tríplice viral no Brasil, alguns de seus efeitos no período de 2015 a 2021. O meu objetivo geral dessa pesquisa, ele era compreender a relação e alguns de seus efeitos das fake news
nas campanhas de vacinação da tríplice viral no período de 2015 a 2021 no Brasil. Então, nessa perspectiva, eu fiz 3 artigos. O meu primeiro artigo foi, então, Fake News, Saúde e Campanhas de Vacinação contra o Sarampo. Eu fiz nesse artigo uma revisão conceitual. Inclusive, esse artigo já está publicado no Boletim Conjuntura Boca, se vocês querem conferir. Ele tem qualis A1. O artigo 2, eu fiz uma trajetória da política de imunização no Brasil, um olhar a partir da cobertura vacinal da tríplice viral. Esse artigo eu vou enviar para a revista Manguinhos, agora, posterior que eu faça as correções da banca. Porque a minha tese foi apresentada no dia 23 de agosto, recente agora. E o meu terceiro artigo, então, ele aborda as fake news e alguns de seus efeitos nas campanhas de vacinação da tríplice viral no Brasil no período de 2015 a 2021. Ela tinha como objetivo, então, analisar alguns dos efeitos das fake news com a cobertura vacinal da tríplice viral no Brasil no período de 2015 a 2021. Para escrever esse artigo, eu me utilizei da teoria de Maglow, 1988, a tétrade, que trabalha 4 elementos, que é o aprimoramento, a recuperação, a obsolescência e a reversão. Também usei a mediação de Barbeiro, 1987, quando ele usa a cotidianidade familiar, a temporalidade social e a competência cultural. Então, eu fiz uma triangulação dos dados como mecanismo de diálogo entre os dados coletados, com a teoria de base da tétrade de Maglow, a mediação de Barbeiro, a análise dos dados coletados e a pesquisa de campo, eu utilizei, então, Bardin. Eu acho que não está passando os slides, professor Tiago. A metodologia que foi utilizada, então, etnográfica, COSINES 2014, para vivenciar essa realidade demarcada no ambiente virtual, realizei uma pesquisa etnográfica com a imersão nas redes sociais, em grupos negacionistas e antivacina, local onde as pessoas propagam fake news, organizadas em grupos antivacina. Com essa observação desse comportamento no ambiente virtual, ela, então, me permitiu dimensionar o efeito que essa propagação prova na política de imunização. E o ambiente virtual, então, ele foi observado, como eu já disse antes, de 2020 até 2023, em dias e horários aleatórios, em grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram, que tinham como tema, então, antivacina e negacionismo científico. A pesquisa de campo, eu entrevistei, então, 18 pessoas, imunização e comunicação social. Entre eles foram entrevistados gestores em saúde pública, professores, doutores e pesquisadores, médicos, enfermeiros, jornalistas e farmacêuticos, todos com conhecimento no tema. E os entrevistados, eles foram questionados sobre as seguintes categorias: o negacionismo científico, a repercussão do negacionismo, as redes de propagação, razões que explicam a queda da cobertura vacinal, relação das fake news na queda da cobertura vacinal. De acordo, então, com as categorias, entre os resultados etnográficos, eles têm uma direta contribuição com o fenômeno em discussão. Então, esses memes foram coletados na fase da imersão nos referidos grupos. Ali no primeiro meme, uma das vacinas que causa doenças desmelizantes foi o comentário que um integrante desse grupo comentou, então, porque no chamado ali diz assim: será que trocamos a cachumba e o sarampo por esclerose múltipla ou lúpus? Então, esse comentou que uma das vacinas que causa doenças desmelizantes. No segundo meme ali, o comentário essa é uma causa de tantos diagnósticos de autismo e crianças ansiosas, violentas e depressivas. O outro disse assim: caramba, depois dessa não teria coragem de vacinar os meus filhos, mas não ia mesmo. Então, é esse tipo de comentário que a gente vê nos memes dos grupos que eu participei. No próximo slide, demonstra que as pessoas que são os componentes dos grupos negacionistas, elas enfatizam a dúvida das ações de saúde e elas mobilizam os seus pares para renunciar a essa vacina, que é o que eu disse,
essas bolhas que tem no mundo virtual. Com os discursos e os memes, fica explícita essa desconexão com a ciência. Então, ali no primeiro meme, o médico escreve ali, citando que todas as vacinas têm causado isquemia e alterações oculares. E no outro meme, que diz assim, para entender os riscos da vacinação, basta ler a bula. Para adoecer, basta uma picada de uma agulha vacinando. Então, são esses absurdos que a gente vê nos memes dos grupos que eu estava inserida. E a pesquisa de campo, então, ela contribuiu para a percepção dos efeitos das fake news e a desinformação do negacionismo. Na primeira categoria, que tinha a denominação negacionismo científico e a sua relação com as políticas públicas de saúde. Aqui, os entrevistados, eles apontaram que as novas tecnologias, a internet, como o principal elemento pelos impactos negativos à política de saúde pública. Um deles disse que o uso indiscriminado da internet e redes sociais, juntamente com a propagação de fake news, desde a década de 90, foi apontado como uma hipótese na relação da vacina tríplice viral com o autismo, contribuir, então, para o negacionismo no contexto das vacinas. Na segunda categoria, a repercussão do negacionismo científico no comportamento social do brasileiro, como isso impactaria nas campanhas de vacina. Aqui, os meus colaboradores, eles afirmaram ocorrer uma repercussão negativa desse fenômeno em relação à campanha de vacina. Um deles disse que tem uma relação muito clara e avaliou isso como um retrocesso. A terceira categoria, o papel das redes sociais na propagação do negacionismo científico e como essa agenda influenciaria nas campanhas de vacinação. Nessa categoria, os entrevistados destacaram a dificuldade do conhecimento científico ser propagado nas redes sociais, foi o que eu mencionei antes para vocês, além de terem sublimado que as novas tecnologias aliadas à liberdade ajudam, então, a produzir essa desinformação. Um dos entrevistados disse que a relação me parece que é muito clara. Há uma relação direta entre negacionismo científico e o fato de os índices de vacinação estarem diminuindo em nosso país. Os números mostram que a gente tem essa diminuição nos últimos anos. Atualmente, as redes sociais, elas têm um grande poder de influência na vida dos indivíduos. Já na quarta categoria, razões que explicam a queda da cobertura vacinal na tríplice viral. Então, além do negacionismo científico, as fake news e as redes sociais, é necessário, então, investir na estruturação dos programas. Os profissionais de saúde entrevistados disseram que talvez as doenças desapareceram e, por isso, não precisa mais vacinar. Seria uma explicação para a queda da cobertura a partir de 2015. Talvez a diminuição das campanhas também. Como a gente havia mencionado, como a gente estava conversando, o primeiro fator foi esse desinvestimento em saúde. E quando eu falo saúde, eu falo desestruturar o investimento da estruturação dos programas, indo até a comunicação de massa. E a relação das fake news na queda da cobertura da tríplice viral a partir de 2015, então essa foi a quinta categoria. Apenas um entrevistado, dos 18 que eu entrevistei, afirmou não ocorrer essa relação. Os demais, de forma unânime, afirmaram ter uma ocorrência direta e indireta alimentada pela desinformação, pelo negacionismo científico, o uso inadequado da internet, interesses capitalistas, fake news, estruturadas pelo movimento antivacina, a polarização e o extremismo, ou seja, o radicalismo. Então, assim, um deles disse, coincide essa máquina de produção de fake news, que são as mídias sociais em larga escala. Elas fazem isso, elas produzem e disseminam muito rapidamente as fake news. Coincidem essas fake news com os índices de vacinação que passam a ser menos efetivos e cada vez menos efetivos à medida que nós vamos avançando. Então, nós percebemos na pesquisa etnográfica e na pesquisa de campo os três elementos citados por Barbeiro, 1997, ou seja, a cotidianidade familiar, a temporalidade social e a competência cultural. Esses três elementos eles foram muito alterados
adquirindo uma outra personalidade, facilitando, então, assim, a produção de informações, mas também propiciando essa disseminação de fake news. Desse modo, então, nós chegamos à seguinte síntese nesse artigo, que o fenômeno, ele impacta em outros setores da saúde pública, enfatizando seus desdobramentos na política de imunização, que o negacionismo da ciência, ele interfere diretamente na saúde pública brasileira, a hesitação em se vacinar, os discursos e os memes produzidos, eles deixam explícitos esses propósitos. Para além do negacionismo, fatores como as dimensões do país e a linguagem das campanhas também podem influenciar na adesão da população às vacinas. Confirma-se a relação direta entre negacionismo por meio de fake news e queda da cobertura vacinal da tríplice viral a partir de 2015 e a alteração na competência cultural, temporalidade social, cotidianidade familiar, propiciando, então, a difusão das fake news. E, de acordo com o McLove, em diálogo com a pesquisa, nós entendemos que, observando, então, as figuras, o advento da linguagem digital e suas tecnologias, ela trouxe um aprimoramento na forma de estruturar as notícias, introduzindo inéditos comportamentos à sociedade brasileira, amplificando o modo de produzir e consumir notícias. Ocorre, então, uma recuperação das liberdades individuais e coletivas, outorgadas pela Constituição Federal de 88, e os mecanismos tecnológicos. A partir desse contexto, então, surgem os excessos na produção da informação, culminando na emergência do negacionismo e das fake news. A produção de informações, ela é intensificada nesse espaço, o científico, ele é obscurecido, levando, então, uma obsolescência e um desgaste da informação, daquilo que realmente é verdade. Dito isso, então, surge a necessidade de uma reversão, ou seja, a regulação da atividade de produção de notícias no ambiente online, a demanda por um desenvolvimento de uma cultura online responsável. E aqui o que eu quero dizer? Para nós não confundir com a censura e com a falta de liberdade de expressão. E eu concluí nesse artigo que os efeitos das fake news com a queda da cobertura vacinal da tríplice viral são explicados de forma como as transmutações na mediação na área da comunicação social ocorrem, impulsionadas principalmente pelo advento da linguagem digital e as suas possibilidades. A pesquisa empírica, ela observou resultados análogos aos estudos da literatura anterior do tema em discussão, portanto, sugerindo ocorrer efeitos das fake news na queda da cobertura da tríplice viral, a partir de 2015 até 2021. E concluímos também que a capacidade de difusão da informação propiciou entrelaçamentos negativos nas políticas de imunização, impedindo a sua eficiência no âmbito da saúde pública brasileira. E, desse modo, então, é necessária uma avaliação da política de saúde no país, alinhada aos novos comportamentos da sociedade entendida como digital. Esse foi, então, o meu artigo de tese, né? O terceiro artigo, para encerrar a minha participação na universidade. Então, eu apresentei essa tese no último dia 23. É muito interessante essa instrumentalização que a gente está ouvindo e falando, né, aqui, ver isso acontecer, assim, o que é essa discussão de qualidade, né? Muito bom, muito bom. Eu acho que a gente tinha que levar isso um momento maior depois, num outro momento, assim, da gente poder, tipo, ligue os pontos. Eu falei isso acontece aqui, ó. Eu falei em categoria, é isso aqui. Eu falei que isso aqui resultou nisso aqui, chegou aqui. Eu acho que seria muito proveitoso a gente poder dissecar isso enquanto uma metodologia, porque eu acho que ficou muito bom. E também, assim, ó, é claro que foi só a apresentação do terceiro artigo, ele fica um pouco isolado, porque não se tem o contexto do primeiro e do segundo, né? Mas, claro que deu para uma visão de como o trabalho foi discorrido, né? Nós não queremos aqui os resultados, nós queremos a etnografia, que era interessante para vocês, né? Então, aí deu para mostrar. Muito né? bem, muito bem. Quero agradecer a sua disposição, e não só a disposição, mas a maneira
entusiasmada de trazer e divulgar a ciência que você nos trouxe aqui. Obrigado. Quero agradecer também o Evandro e dar a palavra para vocês agradecerem, deixar algum recado e se manifestarem da maneira que vocês quiserem. Obrigado. Adriane, muito obrigado por ter estado aqui conosco e ter transmitido, né? É tão bom para nós quando a gente tem um farol, sabe? Alguém que já fez, né? A gente quer fazer, o Thiago... Eu penso que ele vai usar etnografia na pesquisa dele. Eu vou usar etnografia e não etnografia, porque, de fato, na minha tese, eu vou pesquisar culturas, né, cristalizadas de modo físico e não virtual, mas isso nos traz uma clareza, uma compreensão do caminho que nós temos que passar ainda que você já passou. Então, muito obrigado por ter estado conosco. Foi muito esclarecedor mesmo. Bom, eu quero agradecer esse convite. Para mim, estou muito lisonjeada com o convite que me foi feito. Que bom que eu consegui contribuir com vocês. Espero que tenha contribuído mesmo. E assim, eu estou à disposição. O Thiago tem meu contato, podem me chamar. Para aquilo que vocês precisarem, estou à disposição. Inclusive para transferir para vocês literaturas, para que vocês possam enriquecer a pesquisa de vocês, mas mesmo que vocês vão trabalhar com a etnografia, busquem o trabalho do Kozinets, porque ele trabalha a etnografia, mas ele buscou o lado online, mas ele também trabalha a questão da sociedade civil como um todo. Então, eu acredito que é uma leitura muito boa, é de fácil acesso. Posso passar o arquivo dele que eu tenho para vocês, eu tenho ele online, se vocês querem, e estou à disposição de vocês. Eu fico realmente muito lisonjeada de poder ter contribuído. Se precisarem, estou aqui. Muito obrigado. E vamos... Fala, Thiago, e dizer a Adriana e Thiago que esse podcast ganhou um nome aqui no nosso grupo, né? De Ô Glória. Então, você ajudou no primeiro podcast, Ô Glória. Ô Glória. Que bom, que bom.